tanto o vídeo quanto a apresentação para as pessoas que assistiram o webinar, tá? Exclusivamente para quem assistiu. Então, para quem fez o download do GoToMeeting, cliquem ali em cima, onde está escrito GoToMeeting, tem uma setinha para baixo, e editem o nome e o e-mail de vocês. Tá? Porque a partir de um relatório que eu exporto dessa ferramenta, eu consigo enviar tanto a apresentação quanto o vídeo. Tá? Então, editem corretamente, principalmente o e-mail, isso é muito importante. Com relação a perguntas, eu digo para todos vocês deixarem as perguntas no chat, que ao final o Ricardo Nogueira ele vai respondê-las, tá ok? Falando sobre o Ricardo ele faz parte da nossa equipe de pré-vendas, tá? Ele é um especialista praticamente aí em access points e rádios, então utilizem ele da melhor forma possível aí, tá? Com relação ao microfone, eu peço que todos vocês mantenham o microfone em mudo, para não atrapalhar o transcorrer da apresentação, tá ok? Então sempre mantendo aí o microfone em mudo, ele está em mudo quando ele está na cor laranja, tá? Então por enquanto mantenham sempre em mudo o microfone. Bom, a gente mudou um pouco os nossos webinars. Para quem já participa, eu acho que isso é novo. Para quem nunca viu, para quem nunca participou de um webinar nosso, sejam bem-vindos à primeira melhoria que nós fizemos nessas apresentações. Por muito tempo a gente se perguntava como que a gente pode deixar os nossos webinars um pouco mais interativos. E a gente chegou a uma ferramenta bem interessante que vocês estão vendo na tela de vocês, chamada Kahoot. O Kahoot é um software de quiz, é um aplicativo especificamente para celulares. Tá? Então eu vou pedir para que vocês façam o download do Kahoot enquanto a apresentação estiver acontecendo. É um software bem leve, tá? Então vocês podem fazer download, enquanto isso vocês vão encontrar ele na Google Play, tanto na Google Play para Android, quanto na App Store para iPhone, tá? Então façam um download do Kahoot e já se cadastrem, né? Quando vocês se cadastrarem, automaticamente, quando vocês baixarem, vocês vão clicar na primeira tela. A primeira tela é uma tela de... Ele está tudo em inglês, mas é bem simples, tá, gente? Fiquem bem tranquilos com relação a isso. Tem essa primeira tela, que é a tela de cadastro, tá? Então vocês vão dar Next aqui logo de cara e vão se cadastrar como as a student, como estudante, tá? Logo em seguida, se cadastrou como estudante, é só clicar no botão aqui, tá? Clicou no botão e vai partir para uma outra tela chamada... Ele está pedindo a idade de vocês aqui. Coloquem a idade que vocês acharem melhor, tá? Quem quiser se sentir mais novo, fiquem à vontade, tá ok? Então coloquem aqui a idade de vocês. Deu ok, seguiu em frente, ele vai vir para essa tela. Nessa tela vocês vão deixar que ao final da apresentação eu vou passar o PIN para vocês, que é justamente esse PIN que interessa para vocês entrarem no quiz do final do webinar. Tá? Então é esse PIN aqui que vai interessar. Chegou nessa tela, deixem ali e vão assistindo a apresentação. A ideia é que a gente utilize um pouco do conhecimento que vocês vão aprender aqui junto com o Ricardo no final da apresentação. E quem tiver o maior número de pontos vai ganhar um brinde aqui da Axion, tá ok? Então, no final, o Kahoot ele mostra um ranking de todo mundo que respondeu e ao final o ganhador vai receber um brinde aqui nosso, tá ok? Então, prestem atenção aí na apresentação. Ricardo, eu estou passando a apresentação aqui para você, fique à vontade para continuar. Deixa eu só pegar o seu nome aqui. Legal, Ricardo, a apresentação já é sua. Se você quiser compartilhar sua tela aí, fica à vontade. Ok, alô, bom dia. Todos me ouvem? Só para poder dar um feedback aqui pelo bate-papo. Ok, joia, perfeito. Bom... A gente só não está vendo a tela ainda. Tá, ok. E agora? Tá abrindo aqui. Legal, agora sim. Você pode seguir em frente. Perfeito. Valeu, obrigado. Nada. Bom, como o Eric já mencionou, eu faço parte da divisão de telecom da Axion. Eu atuo com projetos de rede sem fio, além também de outros produtos, como, por exemplo, telefonia, né? Tanto Audio Codes quanto Mitel. Então, já tenho alguns anos de experiência trabalhando com isso, né? Hoje, o nosso foco realmente é a parte de projetos para a rede sem fio. E o que me motivou a fazer esse webinar foi por conta de muitos debates com clientes, e muitas vezes a gente percebe que surgem
algumas necessidades, e as pessoas, por muitas vezes, têm um pouco de dificuldade ou um pouco de dúvida sobre qual que é a melhor solução, ou até mesmo para diferenciar um pouco esse tipo de solução, aonde que eu posso aplicar essa solução ou não aquela, né? Então, a nossa ideia é tentar desmistificar um pouco algumas questões e poder compartilhar com vocês a nossa experiência, poder compartilhar também um pouco, né, da vivência de projeto, né? Então, o objetivo ele não é tratar tecnicamente sobre conceitos e nem ficar apontando qual o produto é melhor, o produto A ou o produto B. Eu acho que a ideia é dar um panorama geral sobre a abordagem do projeto. A partir do momento que você tem esse approach, você consegue aí buscar soluções e entender, né, qual que é o melhor. Alguém está com o áudio aberto. Pode, por favor, deixar mudo? Está dando retorno aqui. Ok, obrigado. Então, vamos lá. Pessoal, rapidamente, eu gostaria só que, se vocês puderem dar um briefing aqui no bate-papo, né, colocando se vocês têm ou não alguma experiência em projetos de Wi-Fi. Não precisa colocar muito mais informação, né? Apenas responder sim ou não. Eu acho que só para ter uma ideia geral. Tá, ok. Legal, tem experiência, não tem? Sim, sim, não, não. Ok, sou iniciante, ok, legal. Realmente temos um grupo aqui bem misto, né? O que é bacana, né? Assim a gente consegue compartilhar experiências e informações. Tá bom. Ao final desse webinar, o Eric enviará para vocês um link, né, para que vocês tenham acesso ao conteúdo, e lá ele vai enviar também um formulário, né, com algumas perguntas. Isso daí eu gostaria que todos, né, na medida do possível, pudessem responder, porque ajuda, né, com que a gente direcione os próximos webinars para vocês, né, e trazendo conteúdos cada vez mais atrativos que realmente fazem parte do dia a dia, né? Bom, então vamos lá. A nossa agenda, né, foi passado a vocês, né, então tá aí nas primeiras questões, né, explicar um pouco nessa diferença de Wi-Fi, né, sistemas de rádio enlace, embora ambos são sem fio, tá, mas eu quis colocar essa nomenclatura simplesmente para dar uma ideia, né, porque muitas pessoas entendem quando fala de AP Wi-Fi, ele já sabe exatamente o que é. Quando você fala de rádio micro-ondas, rádio enlace, né, longas distâncias, eles já têm alguma coisa em mente. Então, na verdade, foi uma forma da gente colocar isso daí para tentar traduzir, né, de uma forma bem mais simples, né, para que as pessoas pudessem entender um pouco aí qual era o foco, né, nosso objetivo, né. Nós vamos tratar também sobre requisitos de projeto, né, algumas etapas de projeto, site survey, que realmente é um tópico muito detalhado, é um tópico onde que realmente a gente percebe que muitas falhas são cometidas e se você pula essa etapa, se você não faz isso bem feito, com certeza surgirão problemas durante a execução do projeto, né? E, por último, nós queremos abordar também algumas diferenças. Sabemos que existe uma vasta opções de produtos de Wi-Fi no mercado, né? Tanto para o Wi-Fi quanto para a rádio, e muitas vezes a gente vive num mundo onde a questão é sempre preço, né? Mas a gente quer abordar isso daí para tentar pontuar algumas coisas, e vamos discutir um pouco mais a respeito disso, né? Então vamos adiante, né? Esse é o nosso objetivo, isso foi encaminhado a vocês, né? Conforme eu mencionei, a ideia não é abordar tecnicamente, mas assim, questão de conceitual e falando um pouco sobre projetos. Tá. A primeira questão, quando um cliente chega até a nossa porta com um projeto de Wi-Fi, então, muitas vezes o cliente ele não tem exatamente a direção, né? Ele sabe que ele precisa de um equipamento sem fio para
atender um determinado ponto, né? Então, esse é o momento que cabe à entrevista, né? Cabe a nós, profissionais, entender a necessidade do cliente, traduzir a necessidade do cliente, levantar os requisitos e propor a melhor solução. Dentro desse último tópico de propor a melhor solução, existem alguns passos que devemos seguir, né? Que é realizar um estudo, que é fazer um site survey, isso tem que ser proposto. E no final você tem que apresentar uma documentação técnica. Por quê? Porque isso faz parte do projeto, isso mostra, né, o grau de profissionalismo, isso mostra que você está encarando com seriedade aquele projeto. Você está apresentando e está pontuando. Sempre você tem que notificar, tirar foto, colocar por e-mail. Então, nós vamos discutir isso um pouco mais adiante. Mas a primeira questão é, vamos entender o cenário. Então, o cliente ele pode ter uma necessidade de uma rede Wi-Fi, né? Como nós sabemos, uma rede Wi-Fi, você tem um access point e vai fornecer conectividade a alguns PCs, a smartphones, tablets, etc. e tal. Você também pode ter uma rede, um sistema ponto-multiponto, né? Basicamente, quando eu penso numa rede de ponto-multiponto, eu estou imaginando que eu estou interligando filiais, eu estou interligando escritórios remotos, ou eu estou provendo conectividade para clientes que estão numa determinada distância. É bom a gente observar isso daí, a questão da distância, a questão da aplicação, porque um rádio, um equipamento outdoor, um AP indoor, desculpa, ele não vai trabalhar muito bem num ambiente outdoor, tá? Por quê? Primeiro, ele não foi feito para isso, tá? Então, o que acontece é que muitas vezes as pessoas colocam uma caixa, né, com um enclausuramento, para que ele possa ficar num ambiente externo e ali ele conecta uma antena de maior ganho, ele tira uma antena que ela tem uma radiação omnidirecional e ele põe uma antena direcional para melhorar o foco. Só que não necessariamente o resultado vai ser aquilo que se espera, tá? Então é bom a gente entender essas diferenças. Eu posso também necessitar de uma conexão ponto a ponto. Então eu preciso conectar apenas 2 escritórios, 2 filiais. E nesse caso, o que acontece, o que implica, em primeiro lugar, é a distância. A distância é o tipo de tráfego, é exatamente aquilo que o cliente precisa. Então, como eu mencionei, o cliente ele chega com a necessidade, cabe a você entrevistar o cliente, levantar esses requisitos, entender exatamente o que o cliente precisa, e aí você vai propor uma solução. Então, logo de início, a gente começa com Wi-Fi, tá? O Access Point, ele tem opções tanto indoor e outdoor, e eles operam na faixa de 2.4 e 5 GHz. Hoje nós temos opções aí que é o padrão AC. O padrão AC pode chegar até 1.7 GB, tá? Quando a gente pensa 1.7 GB, muitas pessoas ainda não têm ainda a ideia de que, na verdade, a soma dessa taxa é exatamente o que ele consegue ofertar em 2.4 e o que ele consegue ofertar em 5 GB, tá? Em linhas gerais, em 2.4, subentende-se que ele entregaria para você em 450 MHz, se ele for um equipamento que usa MIMO 3x3, ou seja, 3 antenas para transmitir e 3 antenas para receber, tá? E em 5 GB, ele poderia entregar até 1.3 GHz aí, num canal de 160 MHz, ou seja, isso em muitos casos ele fica inviável, por conta de interferência, por conta de outros equipamentos que estão próximos, possam interferir. E uma vez que ele interfira nessa frequência, a sua banda, né, o seu throughput, ele cai exponencialmente. O alcance da frequência de 2.4, ele é maior do que 5 GB. Isso é importante entender. A propagação de 2.4 ela é muito mais eficiente. Tá? Em contrapartida, a frequência de 5 GB lhe oferece muito mais opções de canalização.
Tá? E o que eu quero dizer com isso? Observe na figura que o objeto acima, verde, ele é um equipamento transmitindo 2.4, né? Então, observe que realmente a transposição do objeto, da parede, no caso, ela consegue ir a distâncias muito mais longes, né? O objeto abaixo, em 5 gigas, ele realmente tem um pouco mais de dificuldade em transpor esse objeto. Lógico, tudo isso também vai de acordo com o tipo de material, né? Se a gente está falando de concreto, a atenuação ela é muito maior. Estamos falando de drywall, a atenuação realmente ela é inferior a concreto. Mas isso daí é importante no momento que você está desenhando o projeto, porque tendo essas informações já de antemão, você sabe que se eu utilizo um equipamento que ele é dual band, ou seja, o mesmo rádio ele oferece 2.4 e 5 gigas, eu tenho que pensar como que eu vou conseguir oferecer a melhor taxa para aqueles usuários. Lembrando que o que impede é exatamente o equipamento na ponta. O equipamento na ponta são os smartphones, são os tablets, são os notebooks, os PCs. Esses equipamentos, primeira regra, se eles não forem dual band, você não vai conseguir utilizar a banda de 5 gigas. Né? Então, só vai conseguir utilizar a banda de 2.4. E a banda de 2.4, você tem uma opção de canalização muito inferior. Né? São apenas 3 canais que não se sobrepõem. Né? Ou seja, quando eu me refiro a não se sobrepor, são 3 canais que não vão se interferir. Tá? Qualquer outro canal que você utilize, ele vai realmente interferir no outro, no canal adjacente. E isso tem um impacto muito grande, a sua performance cai exponencialmente. Em contrapartida, 5 gigas, ele te oferece até 24 canais, que não se sobrepõem, contando com a opção aí que ele pode chegar utilizando o padrão AC. Tá? O que acontece? A maioria dos equipamentos de fabricantes distintos hoje em dia, eles permitem que quando o dispositivo ele se autentica no SSID, ele reconheça que o dispositivo ele é dual band. Uma vez que ele reconheça que esse dispositivo é dual band, ele prioriza a conexão através de 5 gigas. E por que eu vou priorizar a conexão através de 5 gigas? Ora, se eu tenho mais capacidade de canais, logo eu terei mais opções. Eu terei mais canais que não se sobrepõem. Então, as opções para que eu consiga mitigar a interferência, elas são muito mais vastas. Então, isso é um fator primordial. Quando você for fazer um projeto, quando você estiver investigando, quando você estiver entrevistando o cliente, busque saber qual que é a real intenção, né? A que aquilo se destina. A conectividade, ela será para dispositivos móveis, ele precisa de mobilidade, será para dispositivos fixos, PCs, né? Eu terei o que mais de aplicação? Eu tenho um softphone SIP, eu tenho telefone aqui que tem base wireless. Tudo isso precisa ser checado. Ok, esses dispositivos na ponta, eles são dual band? Muitas vezes o cliente ele não vai saber te responder, só que você tem que investigar. O PC que você tem, a placa dele é dual band, ele pode não saber, só que é uma questão que você coloca a fim de trazer essas respostas. Por quê? Uma vez que eu tenho essas respostas em mão, eu consigo realmente projetar a rede. Você vai pensar no segundo momento, bom, se eu tenho dispositivos que são dual band, logo eu preciso usar um rádio que seja dual, porque faz todo sentido. Se eu tenho 50 usuários dentro de uma área de 50 metros, por exemplo, não adianta simplesmente ficar enchendo de access point essa sala e baseando que cada access point possa conectar 10 clientes, 15 clientes, por exemplo, então eu teria que pensar, bom, eu preciso de 3 access points. Ok, só que a conta ela não é totalmente simétrica dessa forma. A gente
precisa avaliar que existe uma relação, né, que é chamada relação sinal-ruído, ou seja, o quanto o sinal ele é forte o suficiente para que o dispositivo ele escute e ele consiga transmitir essa informação para que o access point consiga processar. Esse ponto ele é crucial porque esse parâmetro de relação sinal-ruído ele vai ditar exatamente qual que é a taxa máxima que você consegue transmitir. Tá? A taxa máxima é a banda, né? 20 megas, 30 megas, 40 megas. O quão forte for esse sinal, ele realmente ele vai te dar uma experiência muito melhor. Então, gente, é primordial. Invista nisso, coloque a pergunta, apresente realmente essas opções. Olha, se o senhor tiver dispositivos que sejam dual band, né, que seja 5 GB ou seja 2.4, a gente pode atuar com um equipamento com access point que seja dual band. Dessa forma, eu vou conseguir te oferecer uma taxa melhor, né, para esses dispositivos. Se ele tem necessidade de uso de aplicativos como o VoIP, por exemplo, você já tem que pensar em outras questões. Você tem que pensar em VLAN, você tem que pensar em QoS. Se eu penso em QoS, logo o Access Point ele tem que atender a regra de WMM, que é a questão de wireless multimídia, né, que ele vai priorizar QoS de voz, de vídeo, e isso vai ser segmentado em uma VLAN à parte. Então, todas essas informações são cruciais para que você coloque no papel e, a partir daí, você comece, de fato, desenhar o projeto. Bom, em resumo, o que nós temos? A faixa de 2.4, ela tem um alcance maior, né? Isso nós vimos no slide anterior. Consequentemente, ele sofre muito mais com interferência e oferta muito menos banda em relação a 5 GB. Ora, então, com esse desenho, eu entendo que 2.4 eu tenho mais interferência, 5 GB eu tenho menos, porque 2.4 eu só tenho 3 canais que não se sobrepõem. Logo, a quantidade de equipamentos Wi-Fi espalhado em prédios é muito grande, muito grande. E vocês observam que muitas vezes vocês pegam sinais de access points de andares, né, acima ou abaixo, né, o que realmente enfatiza essa questão. O alcance do 2.4 ele é maior, de fato, o 5 GB ele é menor. Consequentemente, observe o último parâmetro, a banda. Olha a diferença da taxa. Tá? A taxa de 5 GB é muito superior. Então, a priori, num rádio AC, 802AC, observe que ele não tem BG, é só AC, ou seja, o AC ele é só para 5 GB, não é para 2.4. Então, em 5 GB, você consegue, em alguns equipamentos, ofertar 1.3 gigabits. É muita coisa, é muita coisa. E ainda, gente, o que vale ressaltar é a alocação de canais. Eu peguei esse exemplo aqui para o Brasil, né, são as faixas de canais em 2.4 e 5 GHz, e os canais distintos, né, nós temos 2.4, nós temos 11 canais, e ali canais que não se sobrepõem, são 3 canais, em 5.1 a 5.35 nós temos 8 canais, e que não se sobrepõem são 8 canais. E aí, consequentemente, 5.4, 11 canais, e 5.7 a 5.8, 5 canais. Bom, o que eu concluo com isso? Existe uma regulamentação para cada país que ele vai ditar a regra de potência e canalização. Tá? A potência é a última linha lá da planilha, que ele vai ditar o quão forte o seu sinal pode chegar. Tá? Mas isso daí somente não é suficiente, ou muitas vezes também não é o que realmente impacta. Tá? Você tem que saber dosar a potência e muitas vezes com o ganho da antena para que você faça o ajuste fino, que é a parte mais difícil do projeto. Mas observem que as frequências de 5.4 e 5.7 para Wi-Fi, elas são para uso outdoor. Né? E para uso indoor, você está na faixa de 5.115 e 5.35.
Tá? 2.4 você pode utilizar tanto in ou outdoor. Tá? Mas tenham muito cuidado com isso, porque muitas vezes isso daí não cumpre exatamente o que promete. Quando falamos de rádio enlace para sistemas onde eu preciso realmente de maior capacidade, onde eu preciso realmente garantir banda, eu preciso que determinado tráfego entre o ponto A e o ponto B ele seja priorizado e o processamento dos pacotes eles sejam muito mais rápidos do que no ambiente Wi-Fi, eu trabalho aí com rádio micro-ondas. Por quê? O rádio micro-ondas, em geral, ele não tem processamentos a partir da camada 3 em diante. É simplesmente camada 1, camada 2. Ele é simplesmente o computador. Ele pega uma informação numa porta elétrica, ele processa essa informação e joga no meio aéreo. Do outro lado, você recebe e ele processa para a interface de saída. Então, isso faz com que a velocidade dos dados sejam muito mais rápidas. Né? Então, faz uma diferença enorme. Para esse tipo de rádio, as opções de canais são 4.9, para isso é para segurança pública somente, 5.4 e 5.8. 5.4, você tem aí uma opção de canalização de acordo aí com a largura de canal 5, 10, 20 e 40 MHz. O mesmo se aplica para 5.8 gigas. Entretanto, é válido lembrar que 5.4 você tem problema de radar, questões de radar. Isso daí pode impactar no seu projeto, principalmente se você estiver em áreas próximas a aeroportos, próximo a alguma área do governo, onde envolva Forças Armadas, porque eles podem, a qualquer momento, levantar algum sistema nessa faixa de frequência e eles bloqueiam o sistema, ele detecta essa frequência de radar, ele bloqueia o seu equipamento, né? Aqueles canais que estão sendo utilizados e a performance do seu equipamento pode sofrer consequências por um tempo determinado. Muitas vezes, dependendo da largura de canal, o equipamento ele pode realmente perder a comunicação. Tá? Então, é importante, no momento que você for fazer um projeto para equipamentos de rádio enlace ponto a ponto ou ponto multiponto, e tiver que utilizar a frequência de 5.4, observe, né, levante o questionamento se esses equipamentos ficaram próximos de aeroportos, ficaram próximos de área do governo, exército, aeronáutica, para que você possa evitar esses problemas que possam vir a surgir. Eu não vou entrar muito no mérito, mas basicamente aí o que distingue, né, esses equipamentos, quando a gente fala de Wi-Fi, quando a gente fala de rádio, micro-ondas, né, são os protocolos de acesso. Né? O Wi-Fi, ele utiliza aí, CSMA-CA, e o rádio, no caso, micro-ondas para 5 GB, ele utiliza TDD, que é o método de divisão de tempo. Isso daí, ele diz muito a respeito sobre a operação de ambos os equipamentos. O Wi-Fi, ele trabalha com um sistema de que quando você tiver que transmitir, você tem que ouvir o meio. Se ninguém estiver falando, então você transmite. E o AP, ele recebe essa informação. Cabe ao AP gerar um slot time, né? Ele pega um bastão, né? Então ele passa o bastão para um, depois ele passa o bastão para outro, passa o bastão para outro. Isso daí ele vai gerando tempos aleatórios. Esses tempos aleatórios, eles se encarregam de evitar que haja realmente duas comunicações simultâneas e tentar impedir a interferência. Entretanto, o que a gente percebe é que isso nem sempre é possível. Muitas vezes em Wi-Fi há realmente muita retransmissão de pacote, por conta exatamente dessas interferências. E quando há muita retransmissão de pacote, a sua rede ela vai degradar bastante. Né? E a performance dos equipamentos elas vão cair muito, severamente. Isso daí vai impactar dependendo da aplicação do cliente. Se o cliente ele tiver voz, você não vai conseguir falar. Se o cliente tiver vídeo, também não vai conseguir. Se tiver dados, vá lá. Porque é muito mais
Se presume que o cliente ele tem muito mais paciência de conectar numa página de internet, num website, e esperar as informações carregarem, ainda que aquilo possa demorar um pouco, do que ele pegar o telefone e tentar falar e não conseguir falar. Né? Então, realmente, essa é a grande experiência. Para um rádio que ele trabalha em sistema TDD, ele tem uma divisão de slot time, que ele vai gerando isso em ciclos e ciclos e enviando para o ponto de destino. Ele gera e envia, gera e envia, gera e envia. A grande diferença entre isso, entre o sistema que trabalha com TDD e o sistema que trabalha com CSMA-CA, é que eu posso, no sistema que trabalha com TDD, incluir uma outra questão, que é exatamente... 1, 2, 3, funcionando. Não está dando essa informação. Está no mudo? Bom, obrigado. Bom, então a questão que nos leva até o próximo slide é exatamente o sincronismo. Então a pergunta é, o sincronismo é importante? Veja, eu acabei de dizer para vocês que no Wi-Fi eu não tenho controle, eu não consigo garantir que o tráfego seja uniforme, ou seja, que haja uma transmissão em um determinado momento e depois uma recepção dessa informação em um segundo momento. A questão que eu tenho eu tenho um centralizador, que é um access point, e eu tenho diversos clientes ao redor querendo se comunicar, dos quais eu não consigo falar, o cliente A vai falar agora, e o cliente B vai falar agora, e o cliente C vai falar agora. Eu não consigo ordenar esta conversa. Então, eu gero um tempo aleatório para cada um, e eu falo para cada um dos clientes, ouçam, se alguém, ouçam o meio e verifique. Se ninguém estiver conversando, então você pode transmitir. Do contrário, aguarde. Agora, imagine o cenário que, quanto mais distante eu estou desses clientes, quanto mais distante eu estou do concentrador, que é o access point, a minha audição ela começa a ficar comprometida. Né? Isso daí acontece, se a gente fizer uma analogia, é a mesma coisa se você estiver na sala e sua esposa, né, ou seu esposo estiver conversando com você da cozinha. Se você não tiver com a televisão ligada, pode ser que você ouça bem. Se você ligar a televisão e aumentar o volume, a partir do momento você não consegue ouvir muito bem o que a pessoa está dizendo a você. Nesse momento, ou você pode responder errado, ou você pode não responder, ou até ser chamado a atenção. Eu conversei com você, você não está respondendo. Você não está ouvindo? O mesmo acontece com os dispositivos Wi-Fi. Tá? A partir do momento que você está numa certa distância, você não consegue realmente interpretar o que está acontecendo no meio, não consigo ouvir direito, você pode achar que ninguém está transmitindo. E nesse momento você transmite. Quando isso ocorre, há um problema no meio, você causa, né, uma interrupção da comunicação. Há um problema que o access point ele tem que tratar isso daí. Nesse momento, começa tudo de novo, e ele começa a gerar esse algoritmo para que, de tempos em tempos, eu permita que outros falem. E, novamente, esse problema ele pode aí, se perpetuar por grandes, né, muito tempo além, justamente por conta de distância, né, de mau planejamento na hora do projeto. Então, quando eu falo de sincronismo, eu tenho um exemplo aqui. Esse ponto aqui, onde não está sincronizado, houve uma recepção, né, em um determinado tempo. Essa recepção ela demorou um tempo 1, né, o equipamento 2 ele demorou 1 menos 5, né, demorou metade, e a ODU número 3, ela demorou metade do tempo que a ODU 2 levou. Então, veja, no momento que a ODU 3 ela terminou a sua recepção, ela começou a transmitir. Quando ela estava no meio da transmissão, a ODU 2 ela estava
praticamente aí a quase 2/3, a quase 1/3 aí da sua transmissão. A ODU1 tinha transmitido. Então, veja que o fato dessa desorganização do fluxo dos dados aqui, você teve um problema com interferência, exatamente aqui, nesse ponto onde tem se tracejado da linha. Quando há essa interferência, você, de fato, tem que tratar isso com muito cuidado, muito carinho. Aqui começa a retransmissão de pacote, aqui começa a degradar a taxa disponível para os usuários, aqui começa o usuário a sentir que o sistema ele é ineficiente, aqui começa a abertura de chamados, começa a reclamação, basicamente, em linhas gerais, começa o desespero, né? Exatamente onde você vai tentar resolver o problema do equipamento e sem muita informação, muitas vezes sem saber por que está ocorrendo isso, ou onde atacar o problema, você fica vendido, né? Então, o momento que você faça o projeto, o momento que você apresente as informações ao cliente, faça o survey, você consegue aí averiguar muitos pontos aí que possa caber alguma correção, tá, de imediato. E aqui um exemplo de um sistema onde há sincronismo, né? Então, observe que todos transmitem e depois você tem o tempo aí de recepção e tempo de transmissão. Isso daqui, opção de sincronismo, eu não consigo fazer com Wi-Fi. Tá? Isso não existe para Wi-Fi, eu não consigo sincronizar equipamentos baseados em CSMA/CA. Por outro lado, equipamentos baseados em TDD, ponto a ponto ou ponto multiponto, eu tenho opções de sincronismo. Se eu pensar no primeiro slide que eu mostrei para vocês, do sistema ponto multiponto, ou seja, vários escritórios se conectando a uma base central, eu consigo ordenar essas informações. Então, eu passo uma informação, eu passo um time para todos os meus clientes possam transmitir. Naquele momento, todos transmitem, eu recebo a informação, processo, em seguida eu retorno com o conteúdo desejado. Isso daqui é primordial se a gente pensar num sistema onde eu estou interligando escritórios, eu estou trabalhando em áreas rurais, eu estou trabalhando em áreas suburbanas ou urbanas, e o cliente ele tem, né, como anseio trafegar voz ou vídeo, ou até mesmo ele está trabalhando com SLA. Né? Quando a gente fala de SLA, quando eu preciso realmente garantir, né, a qualidade do meu serviço, quando eu preciso ter disponibilidade do enlace, é primordial que realmente a saúde do meu sistema ela não esteja comprometida. Então, eu não posso pensar e, diante de um cenário desse, oferecer uma solução onde ela não me ofereça sincronismo. Porque eu sei que vai ocorrer interferência, né, pelos próprios clientes. E isso daí realmente vai afetar bastante o meu sistema. Bom, agora para a gente falar de requisitos de projeto. Falamos, né, de aplicação, né, um pouco sobre isso, entender realmente qual que é a aplicação do cliente, e isso vai nos dar um norte, isso é primordial. Local da instalação, indoor, outdoor, isso também é importante, porque se o cliente fala que a instalação é indoor, então eu logo já direciono para um sistema de Wi-Fi, tá? Aí eu vou tratar exatamente os pontos mencionados no início. Se o sistema é outdoor, ok, mas qual que é a aplicação? É simplesmente para comunicação entre PCs, você tem necessidade de mobilidade em tablet, smartphones, você vai ter algum cliente SIP, vai ter vídeo, exatamente, né? Tentar buscar o máximo de informação a respeito disso. Se o sistema ele é outdoor, ele pode ser Wi-Fi também, né? Digamos que a empresa ela tem uma área externa e nessa área externa ela queira oferecer conectividade. Não obstante, podemos pensar também em hotéis
Hotéis, hoje em dia, eles fornecem conectividade tanto na parte interna quanto na parte externa. Se é na parte externa, eu tenho que pensar em utilizar um access point que realmente ele foi projetado para um ambiente outdoor, né? E isso é importante. Então, não tente pegar um access point que ele foi projetado para um ambiente indoor e depois, vou colocar um enclausuramento, uma caixinha, vou colocar ele numa caixa hermética e depois eu vou colocar ele lá na parte externa e vai funcionar, não vai ter problema. Ok, gente, a princípio pode funcionar, só que em algum momento vocês pensaram na temperatura de ambiente que esse dispositivo ele suporta? Vocês pensaram na questão da umidade que esse dispositivo suporta? Tudo isso daí pode realmente reduzir a vida útil do equipamento. Ou, além disso, ele pode ficar travando de tempos em tempos e ser necessário reboot manual. E isso vai causar inúmeras reclamações. Então, pense nisso. O equipamento que ele foi projetado para outdoor, ele já vem de fábrica, né, com essa caixa hermética, o material dele já é resistente. Ele já tem benefícios para que ele possa operar realmente em temperaturas elevadas ou muitas vezes em temperaturas muito mais inferiores do que um equipamento para indoor ele tem. Tá? Isso daí faz uma diferença enorme, né, e evita muitos problemas após a execução do projeto. Tipo de tráfego, voz, dados, vídeo, isso daí é evidente que ele vai nos levar a outras questões. Se tem voz, vídeo, logo tem que ter QoS, logo tem que ter VLAN, tem que ter separação. Eu não preciso, de repente, pensar, o Access Point ele tem que me fornecer 40 SSID, 200 SSID, 500 mil VLANs. Isso é necessário para a minha aplicação? Isso é necessário para esse projeto? Não é. Mas para que eu preciso que o equipamento ele tenha todos esses recursos se eu não vou utilizar? Ora, eu vou precisar de 10 SSIDs. Ok, então eu tenho que pensar, de repente, no equipamento que ele me ofereça. Se eu tiver um equipamento com 30 SSIDs, que ele ofereça até 30 SSIDs, ok, ele vai servir. Eu tenho um equipamento que ele trabalha com controladora, eu tenho equipamento que ele trabalha em standalone. O que é melhor para mim? Veja, se eu tenho possibilidade de trabalhar com controladora, isso é um benefício. Por quê? A gerência ela é centralizada. A controladora ela pode ter política de que no momento de um eventual desastre, um equipamento falhe, um equipamento que esteja próximo, ele pode aumentar a potência e cobrir aquela área de sombra que o outro equipamento deixou durante o momento de falha. Se eu estou trabalhando com 10 equipamentos Access Point em standalone, isso não vai acontecer, porque um não vai falar com o outro, cada um só está preocupado com o seu mundinho. Então, veja, isso é importante. Quando você tem realmente uma controladora e ela consegue te oferecer essas informações, isso faz diferença. Você consegue controlar, você consegue gerir, né, o seu sistema de um único ponto. Eu consigo ter um dashboard único, eu consigo verificar todos os status dos access points, eu consigo entender e verificar aonde, de repente, eu tenho um ponto de falha, aonde que meu sinal ele está degradando, e isso daí faz a diferença. É diferente de você entrar em 10, 15 access points para pegar a estatística um a um. Tá? Então, pensem nisso também como uma opção. Tá? Distância a cobrir. Tá? Esse é um ponto que ele é muito genérico. Tá? Quando vocês pegam um datasheet, vocês observam muitas vezes que lá menciona que o equipamento pode chegar a X quilômetros. Ok, ele foi projetado para chegar a X quilômetros. Só que para ele chegar a X quilômetros, algumas condições têm que ser impostas. Né? Então, veja, a primeira questão é, se eu estou falando em distância, né, primeira coisa, qual que é a banda necessária? Né? Segundo lugar, qual que é a disponibilidade necessária? Né? A aplicação ela requer uma disponibilidade de 4 noves, ela requer uma disponibilidade um pouco inferior. Né? O que eu aceito? É sempre uma relação de compromisso.
Tá? Não adianta a gente olhar o datasheet e ver que o equipamento ele chega a X quilômetros e fala que ele te oferece uma banda de X megabits por segundo. Eu não vou conseguir chegar naquela distância máxima com aquela banda. Isso não vai acontecer. Tá? Algumas questões podem implicar. Primeira questão, quando a gente fala de equipamento de radioenlace, tá? Isso implica em torre, isso implica em antena, que é muito caro, e isso implica em disponibilidade. Tá? Torre, por quê? A torre ela tem que suportar a carga da antena. Se eu estou pensando em enlace, vamos colocar como exemplo, 50 quilômetros, e para esses 50 quilômetros eu preciso de 100 megabits, 200 megabits, por exemplo, e eu assumo que eu preciso de alta disponibilidade, ou seja, eu preciso realmente que esse enlace ele me dê 4 nobres de disponibilidade. Eu vou ter que trabalhar em cima de antena também. Vou ter que colocar uma antena com um ganho melhor, para que melhore essa disponibilidade. Logo, eu tenho que imaginar se a torre, aonde será instalado o equipamento, ou no topo de prédio, onde que seja, ele suporta essa carga. Tá? Então, é um outro ponto que eu tenho que pensar. Do contrário, qual que é a minha saída? Bom, eu tenho opções, de repente, de fazer uma repetição. Eu tenho opções, de repente, de... Bom, eu posso fazer uma repetição do ponto A para um outro ponto e desse ponto chegar no meu destino. Por quê? Eu diminuo a distância. Diminuindo a distância, eu preciso também de uma antena de ganho menor, um tamanho menor também, e eu posso conseguir chegar até o meu objetivo. Então, tudo isso daí tem que ser pontuado. A gente tem que entender, pegar essas informações com o cliente e trazer para casa, fazer um ensaio e apresentar o resultado desse estudo. Evidente que é um resultado de predição. Materiais, quando a gente fala de materiais locais que existem, né, metais, vidros, concretos, né, nós comentamos no segundo, terceiro slide a respeito da propagação do sinal 2.4. Vimos que realmente ele consegue transpor alguns materiais. Tá? Entretanto, quando você faz um ensaio para rádio Wi-Fi, alguns materiais podem implicar na performance do equipamento. E muitas vezes a gente percebe que as pessoas colocam esses equipamentos em alguns locais não apropriados, né? Por exemplo, eles colocam o access point numa parede que ela está de costas, né, para uma outra área. A propagação dessa área que ficou para trás, realmente, ela não vai ser equivalente à outra área à frente. Observando que a forma, a irradiação da antena do access point omnidirecional, ela é 360 graus. Então, o certo é sempre você colocar o access point no teto, tá? Para baixo. Observe se não há metais próximos, observe se não há vidro, concreto, tudo isso daí pode realmente causar uma perda aí na qualidade do sinal. Então, fica a dica para vocês no momento de realizarem esse estudo. Quando a gente fala integração com outros sistemas, é sempre importante você entender, né? Você vai conectar o seu sistema, tanto ou Wi-Fi ou rádio, né, micro-ondas, com outro sistema. Você vai conectar, eu preciso conectar isso daí num switch? Eu preciso, ok, mas o switch que eu vou conectar, ele aceita QoS? Ele tem VLAN? Hoje em dia isso é regra, mas assim, perguntar não ofende. Então é bom a gente entender, buscar essas informações, saber se a porta que foi fornecida para a gente, ela atende ao mínimo requisito. Se eu estou trabalhando com um rádio que ele pode me oferecer, se eu tenho uma interface gigabit, então logo eu preciso de uma interface do outro lado que seja gigabit também. Ou não, se eu estou trabalhando com rádio micro-ondas e a minha saída é fibra, então eu tenho que pedir, né, para que o cliente, olha, do outro lado também você tem que ter um switch, um equipamento que realmente me ofereça essa comunicação em fibra, né, para que a gente possa interconectar os dois sistemas.
Então, isso daí também faz parte do levantamento de requisito, né? Entender com quem, né, o que eu vou integrar. Né? Quando a gente fala de Wi-Fi, a gente pode ir um pouco adiante, a gente pode falar de radios, podemos falar também de rádio micro-ondas, que você pode conectar também com outros sistemas, né? Eu preciso conectar, muitas vezes, uma interface de E1, né? Alguns rádios permitem que eu conecte uma interface de E1 diretamente no PBX. Né? Então, isso daí eu posso fornecer direto para o cliente. Né? Então, faz parte do trabalho da gente levantar essas informações. Né? E aí, entender realmente qual o resultado que o cliente busca, né? Para que você possa oferecer uma solução realmente que se adeque à necessidade do seu cliente. Faz parte também do nosso trabalho entender com quem estamos competindo, né? Muitas vezes entramos em algumas disputas e essas disputas a gente sabe que no final tudo se resume a preço, mas é bom você mostrar para o cliente a qualidade técnica do seu equipamento. E não só isso, é bom você mostrar a qualidade do seu trabalho, porque você fez um trabalho bem feito, você levantou os requisitos, você fez um site survey, você apresentou uma documentação técnica realmente de qualidade, e você está mostrando a qualidade, a diferença entre o seu trabalho, que você, né, pode agregar para ele, versus o seu concorrente. Muitas vezes essa diferença de valores, elas podem até ser colocadas em segundo plano, lógico, a diferença também não foi um absurdo, né? Mas isso daqui se resume em agregar valor, né, ao cliente. Quando a gente fica brigando só tecnicamente, isso daí fica difícil realmente competir. E o primordial é alinhar as expectativas. Gente, isso é primordial. Sejam sempre transparente com o cliente. Se não dá para atender, não omitam, né? Fala, olha, eu não consigo atender dessa forma. Eu posso, de repente, te propor uma segunda opção, só que dessa forma eu não consigo. Às vezes o cliente também ele quer fazer o impossível, e sabemos muito bem disso. Então, deixa o cliente a par dos problemas que possam vir a surgir se realmente ele quiser seguir naquela linha. Isso é importante, demonstra transparência, demonstra realmente profissionalismo. Você está apresentando para ele, olha, eu não consigo te atender dessa forma, né? Eu não quero vender uma solução para você simplesmente por questões financeiras. Vou vender e vai morrer por aqui. Né? Eu tenho que pensar no dia seguinte. Bom, fica a dica aí. Etapas do projeto. Após a gente entender o cenário da aplicação, né, a necessidade do cliente, né, o que eu preciso? Bom, eu já de posse das informações, entendendo a aplicação do cliente, entendendo a necessidade do cliente, já pensando no tipo de equipamento que eu possa realmente utilizar, eu trago isso daí para casa e vou começar a elaborar um estudo, né, de cobertura ou de predição. E aí, evidente que de acordo com o equipamento escolhido. Se o ambiente ele é para Wi-Fi, eu tenho que fazer um estudo de cobertura. Se o ambiente ele é para rádio, ponto a ponto, multiponto, eu preciso também fazer um estudo, né, de predição. Né? E existem fabricantes que fornecem softwares que te dão essa base, né, no momento de você realizar esse estudo. Isso é importante. Existem também alguns free no mercado. Tá? É evidente que sabemos que esse software free, eles não trazem todas as funcionalidades, e muitas vezes são poucas funcionalidades disponíveis e não vai te trazer um resultado mais assertivo. Minha experiência vale a pena investir em software de predição, porque você consegue realmente extrair, né, a maior informação possível e conseguir validar essas informações no segundo momento no site survey. Esses ajustes finos que você fará em campo, né, você vai observar que cada vez mais você se aproxima, né, do ambiente real do apresentado.
Então, vale a pena investir, né? Fica também a dica aí para vocês. Esse daqui é um exemplo, né? Um estudo de cobertura para redes Wi-Fi indoor. Observem que no centro aqui nós temos um access point, então ao redor do access point temos cores diferentes, né? As cores aqui azul, e depois o azul vai ficando mais claro, depois verde, verde mais claro, laranja, um amarelo, um laranja e o vermelho. Quando você passa aqui do azul, né, o nível do sinal ele já é muito inferior do que você tem aqui na cobertura do azul, né? Então, o verde aqui eu já tenho um nível mais baixo, o verde mais claro um nível mais baixo ainda do que o verde escuro, o amarelo mais baixo e assim por diante. Observem que se eu estiver fazendo um estudo de cobertura para essa empresa, né, digamos, esses pontos que estão em vermelhos, eles podem ser críticos, né? Bom, esse ponto aqui, onde tem uma escada, realmente aqui eu desconsidero, porque aqui necessariamente eu não preciso de cobertura. Só que aqui no meio eu posso ter uma área de convivência, eu posso ter uma área onde é um escritório. Então aqui ficou uma área de sombra, eu preciso ou reposicionar os access points, ou eu preciso, de repente, colocar um outro equipamento aqui. Isso vai depender. Lembrando que isso daqui é um estudo de mesa, né? Eu estou colocando isso daqui dentro de um software e estou rodando, né, o software para que ele me apresente o resultado. Esse é o primeiro passo. A partir daqui, eu vou para o próximo passo, que é colocar isso dentro do ambiente do cliente. Analisar esses pontos, onde estão esses APs aqui, eu preciso, no ambiente do cliente, colocar o equipamento exatamente, né, próximo dessas marcações e começar a medir esse sinal. E aí, se o sinal realmente ele se mostra próximo do que é apresentado aqui, ok, estou no caminho certo. Se o sinal ele mostra muito diferente, temos que analisar. E eu começo analisando de que forma? Ok, essas paredes aqui, o que elas representam? Isso é um drywall, isso é vidro, o que é isso daqui? É a primeira pergunta. Se isso daqui, de repente, eu coloquei como drywall, só que chegar no cliente eu observo que isso daqui é alvenaria, um pouco mais grossa, então isso daqui pode me apresentar realmente um resultado diferente. Eu tenho que voltar para a prancheta, colocar a obstrução de acordo aqui nessa parede, para que o resultado seja próximo do que eu obtive no site survey. Então, isso daqui é um trabalho, eu costumo dizer que é um trabalho de formiguinha. Tá? É um trabalho que ele é moroso, é um trabalho que você tem que fazer com atenção, você tem que fazer sem pressa, né, sem correria, faça atentamente, faça realmente um trabalho bem feito, para que quando você entregar o projeto, o cliente fique satisfeito. Tá? Se realmente houver necessidade de alterações, reposicionamento de access point, faça isso. É importante que a pessoa que for fazer o site survey, ele tenha, né, esse software instalado na máquina e esteja a planta lá, para que ele rode isso daqui no momento do site survey. Né? Não precise voltar para a empresa, refazer o estudo e depois voltar para um segundo passo do site survey. Então, isso daqui não é necessário. Observem que essa ferramenta de apoio, tá? Isso é muito importante. Aqui é um exemplo de um estudo realizado para um ambiente de ponto a ponto e ponto multiponto. Essas áreas que estão coloridas aqui, elas representam uma fatia, né, de uma área de cobertura do sistema ponto multiponto. Seria aqui cada seções, né? Eu estou trabalhando aqui no setor 1, setor 2, setor 3, setor 4. Aqui eu estou trabalhando com equipamento que tem uma cobertura de 90 graus. Então, aonde está marcado com determinada cor, são os equipamentos que serão atendidos por determinado rádio. Né? A cor azul serão atendidos por outro rádio e assim por diante. Dessa forma aqui, o que consigo? É importante porque, vamos colocar esse ponto aqui que está mais ao centro, tá? Observe a quantidade de equipamentos que nós temos ao redor aqui. A quantidade de clientes que nós temos ao redor. Veja, sabemos que cada equipamento, cada base, ela tem uma capacidade.
E cada um desses setores, cada um desses clientes aqui, ele pode ter uma necessidade diferente um do outro, não necessariamente isso pode ser igual. Isso quer dizer que o cliente 1, ele pode ter uma necessidade de SLA superior ao cliente 2, tá? Então, isso daí, ele vai resultar em recursos da rádio base. Com isso, eu tenho que pensar o seguinte, bom, se eu vou trabalhar com uma rádio base, que tem que atender 5 clientes, né, e esses 5 clientes todos requerem SLA e requerem uma banda mínima garantida, que é o famoso SIR. Então, para que eu vou, de repente, pensar em colocar uma antena de 90 graus para cobrir uma área muito maior, se a minha área ela é inferior? Eu posso trabalhar com uma antena de 60 graus, né, que uma antena de 60 graus que realmente me atenderia nesse caso aqui. Lembrando a vocês que quando você trabalha com uma antena de 90 graus, a dispersão da energia ela vai ser distribuída nesse raio. Se eu trabalho com uma antena de 60 graus, a dispersão de energia vai ser nesse raio de 60 graus. Logo, quanto mais eu fecho o feixe, maior concentração de energia eu tenho, né? Com isso eu também melhoro a relação, né, sinal-ruído, ou seja, o quão forte o sinal pode chegar nos clientes mais longínquos, né? E isso daí pode realmente melhorar o meu sistema, né? Então, isso daqui é importante no momento que você está desenhando o projeto. Observe que a quantidade de clientes ela é muito grande. A quantidade de radiobases, cada setor eu tenho 4, tá? E aí no final eu tenho rádios ponto a ponto interligando esses sistemas. Então, eu tenho que pensar, primeiro, em interferências que pode ocorrer aqui. Eu tenho que pensar que outros sistemas de terceiros, podem já ter sido instalados nessas regiões, e isso pode realmente interferir na minha aplicação. Eu tenho que observar que alguns pontos, como este ponto e este ponto que estão em vermelho aqui, eles podem representar, primeiro, ou alguma obstrução, né, ou ele pode representar também que a taxa requerida ela não foi atingida, e se ela não foi atingida, eu tenho que analisar por que ela não foi atingida. Será que a capacidade da rádio base ela já foi ultrapassada? Se ela já foi ultrapassada, qual que é meu plano B? Né? Eu tenho que, de repente, pensar em tirar esse equipamento daqui, ou, de repente, fazer com que a faixa, né, a área de cobertura de 90 graus passa para 60 graus, então imagine que aqui, esse feixe aqui, eu atenda com uma outra rádio base, e esse feixe aqui eu atenda com uma outra rádio base. Tudo isso faz parte do projeto, é o momento que você senta para desenhar o projeto. Tá? Então, esses pontos, eles são cruciais, são importantes, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que ele leva tempo, a partir do momento que você começa a desenvolver esse trabalho, você começa a pegar mais habilidade, começa a entender muito mais sobre o projeto. E não bastante, é um trabalho contínuo, tá? Você sempre tem que dar manutenção no sistema, sempre tem que observar se houve degradação do sistema, pensar, de repente, mudar a canalização, a largura de canal. É um trabalho realmente que exige, né? Exige muita atenção. E aí, observar qual o resultado que nós tivemos e apresentar o estudo ao cliente, né? Os critérios técnicos dos equipamentos, eles atendem às premissas, né? O equipamento que eu escolhi, que eu selecionei, ele atende o requisito do cliente. Se não atende, eu tenho que ir para o plano B. No momento do estudo, eu consigo realmente avaliar isso daí. O que eu tenho observado e o que eu vejo é que o cliente, muitas vezes, ele pede um equipamento baseado na necessidade dele. Eu quero um equipamento de 20 megas. Ok, mas qual é a sua necessidade? Minha necessidade é 10. Sua necessidade é 10, então ele imagina o seguinte, se eu estou precisando de 10, eu pego um de 20, que eu tenho 10 de folga. Ok, qual que é a distância? Qual que é a distância, qual que é o tipo de tráfego, tudo isso é relevante, porque quando você colocar esse equipamento aqui de 20 MB numa distância
X, ele pode não dar um rendimento esperado. E aí eu tenho que ir para um equipamento de 50, ou um equipamento de 100. Então, isso daí é projeto. Isso daí você senta e faz realmente o estudo. Não vou entrar muito tecnicamente, porque isso pode acontecer, ou quais as razões, mas, quem sabe, no outro webinar podemos explorar um pouco mais isso daí. Quando a gente pensa em Wi-Fi, a quantidade de usuários por AP, cobertura, a tecnologia, isso atende às premissas? O que o cliente realmente precisa de quantidade de usuários conectados, a área de cobertura e a tecnologia, ela atende? Isso eu vou analisar. O throughput do rádio enlace, a distância, disponibilidade, SLA, a zona de Fresnel. A zona de Fresnel nada mais é do que a obstrução. Né? Nada mais é do que obstrução. Por quê? Essa obstrução, ela pode representar perda da qualidade do sinal. E os equipamentos, o software, não necessariamente ele consegue mensurar obstruções vegetativas ou edificações, né? A altura de torres, repetições, isso ele não consegue mensurar. Você tem que fazer o estudo e daí, a partir desse estudo, você consegue observar e trabalhando em conjunto com outros softwares, como o Google Earth, por exemplo, você tenta observar se naqueles pontos realmente aparece alguma obstrução. Né? E qual que é a relevância entre o que foi solicitado e o resultado apresentado? Devo mudar a solução? Então, fica aí a dica. Então, isso daí, gente, faz parte de um estudo realmente muito minucioso. É preciso realmente a gente entender e ir passo a passo e ser muito franco e transparente. Tá? E não, né, deixando de esquecer também, alguns softwares, tanto quanto para estudo de Wi-Fi, quanto para rádio, micro-ondas, ele te dá a possibilidade, no final, quando você termina o seu estudo, ele preparar, né, um documento, ele elabora um documento apresentando ali o desenho, né, o estudo de cobertura, o equipamento que foi utilizado, as taxas, né, as possíveis taxas, os níveis de sinais, tudo isso daí você adiciona a sua proposta técnica e apresenta ao cliente. É evidente que, se você tiver alguma observação, é válido você colocar. Tá? Bom, a próxima etapa é validar o resultado do estudo em campo, né, que nada mais é do que o Site Survey. Né? E quando a gente fala de Site Survey aqui, imagina que você tem que ir em campo, validar o estudo, conforme eu já havia comentado, tem que pensar na parte física, né, distância de cabo, tipo de cabo, se realmente o outro ponto você consegue enxergar, levar binóculo, precisa de repetição, o ambiente está limpo, possui espaço no rack, está aterrado ou não está aterrado, isso tanto para Wi-Fi também quanto para rádio micro-ondas. Isso é importante você validar no momento do Site Survey. Tá? Quando a gente fala de RF, né, você tem que fazer estudo, né, de cobertura, você tem que realizar análise de espectro em diferentes dias e horários. Por quê? A partir daí que você tira, né, algumas estatísticas para que você comece a trabalhar com plano de canais. Será que a faixa de 5 GB ela vai me atender naquele cenário? Será que eu preciso trabalhar com 5.4? Ora, se eu trabalhar com 5.4, então a distância ela será inferior, eu não consigo atingir maiores distâncias por questão também da frequência de 5.4 não permitir isso daí. Aterramento, tem que ter aterramento, isso é obrigatório, o equipamento fica externo, é sujeito a raios, isso pode queimar o equipamento. Ok, eu assumo isso, só que imagina se esse raio ele se transpõe e vai para dentro da rede do cliente. Gente, o prejuízo ele é muito grande. Tem que ter supressor de surto. Sempre deixe isso muito claro. Supressor de surto. Tem que estar aterrado a torre, o rack, enfim, sempre coloque essas questões. Por quê? O cliente ele pode não ter, né, não ter aterramento e pode também não querer
aterrar. Mas se você coloca isso na proposta e observa isso no momento do site survey, isso daí foi comentado. Se acontecer um problema adiante, você tem como realmente apresentar as informações. Olha, isso foi avisado, mas não foi cumprido. A climatização, realmente, será que a sala ela tem a climatização ideal para o equipamento operar? Esse é um ponto que você precisa realmente levantar. Precisa observar, alguém tem que ir lá e observar isso daí. E lembre-se, tire fotos e documente. Sempre, sempre. Todos os passos devem ser fotografados e documentados e ser inseridos no documento de survey. Sugestões, alterações devem ser destacados para a ciência do cliente. Isso é importantíssimo, importantíssimo. O último tópico aqui que eu quero comentar com vocês é realmente falar sobre um pouco dessa questão que vem muito, né, muito à tona em diversos momentos. Quanto vale, né? Todo mundo já ouviu essa expressão, né? E é comum o cliente ele querer a melhor solução e pagar um preço muito baixo por isso, né? Então, quando a gente fala de soluções como Wi-Fi, né, o que a gente pensa primeiro? A quantidade de usuários suportados, alcance, né, interferência, antena, MIMO, spatial streaming, se ele é dual band, indoor, outdoor, tudo isso daí é relevante. Quando falamos de rádio, enlace, alcance, disponibilidade, tecnologias, né, como MIMO, FDM, ARQ, se ele trabalha sobre visada parcial ou sem visada, tudo isso daí ele conta. Você tem que observar, não adianta eu querer comparar porque o equipamento A custa R$10 ou porque o equipamento B custa R$5.000. Ah, mas está caro. Gente, não é, tem uma diferença tecnológica. Entenda o que a sua aplicação exige. Alta confiabilidade exige que eu te ofereça uma disponibilidade, exige que eu consiga realmente te entregar aquele tráfego, ok, então eu tenho que trabalhar com equipamento que realmente seja confiável. Eu não posso trabalhar com equipamento que custa 10, 20, 30 reais. Esse equipamento ele vai trazer problema lá na frente, né? Só isso é suficiente, né? Capacidade, né? O Wi-Fi ele está sujeito ao tipo de tráfego e número de dispositivos transmitidos. Distância, SSID, eu comentei sobre SSID, comentei sobre distância. O rádio enlace TDD, ele oferece a capacidade agregada quando oferecido SLA e assegura o tráfego para a quantidade de clientes na ponta. Se eu tenho 10 clientes na ponta, cada um precisa de 10 megas, eu consigo assegurar os 10 megas? Eu consigo trabalhar com sincronismo? Eu consigo realmente garantir que o sistema ele seja eficiente? Então, essas são as questões que vocês têm que debater. Não adianta querer comparar o preço de um com o preço de outro simplesmente. Não é só isso. Você tem que realmente, nesse momento, começar a entender e balizar, olha, essa tecnologia oferece isso, essa oferece aquilo, né? Não adianta eu colocar um equipamento aqui hoje que realmente lá na frente eu teria que trocar. Que é exatamente essas questões que nós estamos levantando. Capacidade, SLA, tá? Eficiência do sistema, né? Perceba-se que o Wi-Fi, quando eu falo de Wi-Fi para ambiente outdoor, tem que tomar muito cuidado com isso, porque o Wi-Fi, a natureza dele é se autodegradar, né? Quanto mais clientes eu coloco pendurado no Wi-Fi, eu tenho que compartilhar a banda e eu aumento a latência da rede em geral. Em geral, essa relação sinal-ruído, para que um ambiente de Wi-Fi ele trabalhe no modo aceitável, tem que ser uma diferença de 15 dB da diferença de relação ao sinal-ruído. Ou seja, o meu ruído, o meu sinal, ele tem que estar 15 dB acima do meu ruído, para que realmente o sistema ele seja considerável. Olha, esse daqui está um sistema muito bom. Tá? Qualquer relevância, né, diferente disso daí começa a degradar. O rádio enlace, o TDD, né, o sistema TDD, eles variam em torno de 3 dB essa diferença entre sinal e ruído. Então eu tenho uma margem muito maior para trabalhar. Eles são muito mais suscetíveis a ruído. Né? Por isso que não é aconselhável quando você tiver um projeto para ambiente outdoor, para uma distância
considerável, 5 quilômetros, 10 quilômetros, alguma coisa, você vai lá e não, vou trabalhar com Wi-Fi. Ok, você pode trabalhar, mas assim, você não vai conseguir garantir eficiência do sistema, não vai conseguir garantir capacidade nem SLA, e ele é muito mais suscetível à interferência. Tá? O que mais? Latência, isso é importante. A latência do Wi-Fi realmente é difícil você controlar, né? Tem N fatores aí que envolvem. A latência para rádio enlace, em geral, são inferiores a 20 milissegundos. Por quê? Eu comentei com vocês no início que o Wi-Fi, o rádio enlace, né, baseado em TDD, eles não tratam a camada 3 do modelo OSI para cima, simplesmente camada 1 e 2. Ele tira a informação de uma interface elétrica, joga no meio aéreo, do outro lado ele processa e coloca na interface aérea. Basicamente como se a gente pensasse num switch, né? Ele processa a informação e manda para a porta correspondente. Processa a informação e manda para a porta correspondente. Isso faz com que realmente a latência diminua. Ao contrário do Wi-Fi, que muitas vezes você tem outras aplicações em cima. É hotspot, você tem radios, então isso daí come processamento. Escalabilidade, o Wi-Fi, ele não é uma rede, infelizmente, que foi feita para ser escalável, justamente porque eu não tenho mecanismos como sincronismo para prover essa escalabilidade. Por outro lado, trabalhando com rádio enlace, né, eu consigo prover métodos de sincronismo através de GPS e eu consigo fazer o reuso da frequência, que nós chamamos, né, eu posso utilizar o mesmo canal nas costas de determinado rádio. Então, imagine que eu tenho 4 equipamentos, então, logo, 2, né, estarão de costa um para o outro, então, esse mesmo canal, a priori, eu posso utilizar nas costas do equipamento que está atrás. Evidente que se o ambiente também permitir, claro, né? E isso daí permite que eu tenha uma rede escalável. Tá? Material do equipamento, isso é muito importante quando falamos de material, porque implica no preço. Se você comparar um equipamento que ele é feito de plástico, né? Basicamente plástico, ele não é resistente, né, ao tempo. Em algum momento isso daí começa a degradar. Né, o equipamento ele pode realmente aquecer, ele não tem, né, não é impermeável, então isso daí pode gerar problemas em algum momento. Né? Equipamento realmente que ele é feito para ambiente outdoor, observe que ele vai ter lá proteção IP66, IP67, isso faz a diferença, isso vai traduzir no MTBF, o tempo que o equipamento pode durar, isso pode traduzir também no retorno do seu investimento. Se eu trabalho com suporte, para mim, eu tenho que pensar que quanto mais o equipamento durar e quanto mais eficiente for esse equipamento, menos suporte eu preciso dar nessa rede. Quando eu digo suporte, não é preventivo, mas estou falando de manutenção. Quando alguém liga, quando abre um chamado, que realmente a rede caiu, eu não consigo acessar, você tem que deslocar um técnico, você tem que... tem custo, eu tenho que gastar dinheiro com deslocamento, muitas vezes com acomodação. Então, tudo isso daí representa dinheiro. Então, essa diferença que eu estou economizando no início do projeto, isso daí pode ser desprendido no segundo momento. Então, é um ponto realmente super importante. Bom, sei que falei bastante, falei mais de uma hora, o Eric já estava falando aqui para mim que o tempo já tinha passado de uma hora, sei que todos aí têm muita coisa para fazer durante o dia, eu espero ter contribuído com vocês, espero poder passado um pouco da experiência, ou ter trazido realmente o objetivo que é colocar esses pontos para vocês e mostrar que realmente muitas vezes precisamos entender essas diferenças aí para poder abordar o cliente, né? A Axion, ela está aqui, né, há mais de 10 anos, e ela se compromete a ajudá-los, né, e apoiá-los tanto aí para suporte, para prova de conceito, para treinamento, desenvolvimento de projetos. Podemos ir com vocês, né, em cliente, debater, conversar. Tem um projeto, traga
né? Vamos fazer a quatro mãos, vamos discutir, vamos apoiá-los. Precisa de treinamentos? Ok, entre em contato com o Eric e passe-nos informações, vamos fazer o treinamento, vamos realmente apoiá-los. Eu preciso de treinamento em portfólio, eu preciso de treinamento na ferramenta. Gente, traga as informações, vamos trabalhar junto, vamos trazer novos negócios, vamos realmente fortalecer esse elo. Eu gostaria aí que vocês postassem as dúvidas, né, para que Ricardo, rapidamente pudesse responder, né? Oi, Eric. podemos fazer lá o nosso quiz antes das perguntas? Podemos. Deixa eu só verificar aqui com o pessoal aqui, se alguém tem alguma pergunta, alguma questão. O pessoal acho que pode ir colocando durante esse meio tempo, até acontecer o quiz, e aí só pra gente seguir, senão fica muito tempo. Eu vou pegar a apresentação aqui pra mim. Gente, vamos lá. Deixa eu só me tornar apresentador aqui novamente. Agora é o quiz, hein? Valendo o brinde. Gente, pode ir colocando as questões aí, tá? Quem tiver... Isso, vão colocando por enquanto aí no bate-papo. Tá? Vamos lá, gente. Teve gente que entrou aí no meio da apresentação que eu vi. Eu vou pedir para que todos vocês que entraram no meio da apresentação, que vocês façam um download dessa ferramenta chamada Kahoot. Ela está disponível aí tanto para Android quanto para iPhone, tá? Tanto na Google Play quanto na App Store. Então baixem rapidinho. É uma aplicação bem leve, acho que deve baixar em 1 minuto ou menos. Tá? Uma vez feito o download da aplicação, vou pedir para que vocês se cadastrem, e o cadastro também é algo muito rápido, tá? Vocês vão perceber essa tela aqui logo no início. Vocês já vão... Deixa eu só... Aqui. Vocês vão perceber essa tela logo de início, então assim que abrirem a aplicação, cliquem em Next, cadastrem-se como estudante, tá? As student, então o azulzinho aí. Segue em frente, coloquem a idade de vocês, ou a idade que acharem melhor, quem quiser se sentir mais novo, fiquem à vontade. Coloquem a idade, sigam em frente, e aí vai aparecer essa tela aqui, significa que vocês já estão dentro da aplicação, tá? Então, para quem já baixou ela, vou pedir para que abram, exatamente agora, que eu vou passar o PIN aqui para vocês. Peraí que eu tive um pequeno problema aqui. Aqui. Vamos lá. Vou começar aqui. Todos veem minha tela aí? Vocês podem colocar no chat, por favor? Sim, ótimo. Ronald, Fernanda, legal. Tô vendo que a maioria já... bom, para quem fez o download da aplicação, coloquem esse PIN aqui, 8655, esse número grande, aí no Kahoot. Aí, legal. O pessoal já vai entrando aqui aos poucos. Esse aqui é o PIN da aplicação, então podem já ir colocando. Legal, o pessoal já está... Legal. Vamos esperar mais alguns minutinhos aqui, o pessoal que entrou depois. Ótimo. Na verdade, é bem interessante a forma com que ele funciona. Vocês vão enxergar tanto pergunta quanto resposta na minha tela. Tá? Então, na minha tela, vocês vão ver as perguntas e as respostas. Assim que começar o jogo,
No aplicativo vocês vão ver os botões que vocês têm que clicar. Então vão ter as perguntas e as respostas aqui na minha tela. Verifiquem qual é o botão correspondente à resposta de vocês e apertem o botão no celular, tá? Em média, vão ser 30 segundos por questão, tá? E um ponto importante, não há empate. Por quê? O que vai contar é a velocidade com que vocês apertam o botão. Tá? Então, por isso já para não garantir que não haja empate. Tá? Então, de novo, as perguntas e respostas aparecem na minha tela e vocês apertam no celular o botão correspondente à resposta que vocês acreditam ser certa. O Ronaldo está pedindo 1 minuto para você aqui da legal. Tech. Sim. Só para avisar o pessoal aí que as perguntas são referentes ao que foi mencionado no webinar, né? Então, aqueles que entraram em seguida pode não ter acompanhado, né? Não ter ouvido, né, o início, e aí pode se perder um pouquinho, né? Exato. Mas esse joguinho é igual aquele do Silvio Santos, né? É isso. Tem que respeitar o botão, né? Quem aperta primeiro ganha. É essa a ideia. Ronald já entrou? Já conseguiu, Ronaldo? A tela está verde, sim. Vocês... a tela ela fica alternando a cor, né? Verde, vermelho. Isso, Fabiana, no estudante, sim. Ó, legal, o Ronald entrou aqui, acho que todo mundo deve estar vendo aí. Vocês devem estar vendo uma tela onde tem o pessoal entrando. Tem até o momento 22 players. Importante, no nickname, eu preciso que vocês coloquem pelo menos o nome de vocês. Nome e sobrenome, talvez, porque ajuda. Né? Se tiver duas pessoas com nome igual, eu não vou saber quem tirou o primeiro lugar, tá? Edson vai só acompanhar. Legal, gente, eu vou iniciar aqui, né? Até por causa do tempo. Então vamos lá, novamente. As perguntas e respostas vão aparecer na minha tela. E vocês apertam o botão correspondente no celular de vocês, a pergunta correta. Tá ok? Vamos lá? Então vamos lá, valendo, hein? São 6 questões. A propagação de onda eletromagnética em 2.4 GHz. E aí vocês veem aí a resposta correta. Apertem. Concentra maior número de usuários, sofre menos com interferência. Qual a resposta certa? E aí os botões estão aparecendo no celular de vocês. Isso foi abordado nos primeiros slides, primeiro ou segundo slide. 9, 8, 7. Muitas respostas já, hein? 4, 6. Tem gente que está em dúvida. Foi. Opa, vamos lá. 15 acertaram aí. Legal, legal. A resposta certa realmente é atinge maiores distâncias, né? Quer fazer algum comentário, Ricardo? Não, que nós falamos, né, logo nos primeiros slides, que eu comparei com 2.4 e 5 GB. Eu falei que realmente 2.4 ela atinge maiores distâncias, só que sofre, né, com mais interferência. Então ali no laranja era uma pegadinha, falando que ela sofre menos. Na verdade, ela sofre mais, por causa da questão de canalização. São 3 canais apenas, né? Bacana, bacana. Bom, agora a gente vai ver o ranking. Quem está em primeiro, segundo e terceiro, tá ok? Vamos lá. Teve até mais, foi até o quarto, é isso? Quinto? Isso. Regis aí em primeiro, 920. Então, além de tudo, ele foi um dos mais rápidos, né? Rápido no botão, só com 2 pontos aí de diferença para Clícia. Vamos lá. Mais uma. Preparados? Vamos lá. Vamos lá. Quantidades de canais disponíveis em 5 GB são... lembra que eu falei isso daí também no terceiro slide. Tá? Eu falei que no 2.4 tem 3 canais, e 5 GB tinha... Não sei se vocês recordam disso daí. 16 perguntas, 16 respostas. 17. 18. 5, 4, 3, 2, 1. Quem estava em primeiro era o Regis? Vamos lá. Resposta certa é a 9, é isso aí. 9 pessoas acertaram, né, Ricardo? Exatamente. Legal. Um comentário? Não, na verdade, isso daí foi no terceiro slide, se eu não me engano, que eu comentei que 5 GB
você tem aí até 24 canais, né, que não sobrepõe, então, assim, é muito mais amplo, né, e por isso que é importante pensar em trabalhar com rádio dual band. Legal, vamos seguir em frente, vamos ver se o Regis continua lá em primeiro. Caio, o Regis já caiu aí, tá empatado. Coisa que eu imaginei que não aconteceria, que seria mais difícil. Mas legal, Caio e Regis empatados aí, hein? Até então os dois estão ganhando brindes. Vamos seguindo em frente, mais uma. Equipamentos baseados no método de acesso CSMA/CA não Não oferecem. Não Lembra que eu comentei oferecem. sobre isso? Não oferecem. Eu comentei sobre rádio enlace, que a rádio enlace você pode trabalhar com escalabilidade, eu posso oferecer SLA, né? E sistema baseado em Wi-Fi é a lei do menor esforço, né? Primeiro que chega, leva, né? Então, não é uma rede escalável. 18 perguntas, 18 respostas. Essa daí acho que vai ser mais tranquila, né? Opa, aí nossa, que Meia é meia isso? É o aí. número da besta. 666. Na verdade, o CSMA, lembra que eu comentei? Ele não tem sincronismo, né? Então, você não consegue gerir, o Access Point ele não consegue gerir a rede de forma que os equipamentos que estão, os móveis que estão nas extremidades, saiba a hora de transmitir e de receber. Não, eles ficam ouvindo no meio. Então, não tem ninguém falando, eu vou transmitir. A maior taxa de dados por usuário, isso não é necessariamente uma verdade, né? Porque a maior taxa de usuários, se eu pensar, eu vou ter em 5 GB. Lembra que eu comentei que 5 GB você pode chegar até 1.3 gigabits por segundo. Então, isso daí não é necessariamente a maior verdade. E a melhor relação sinal-ruído também não é, porque ele tem aí 15 dB, né, que é o que é solicitado, né? É muita coisa. Legal, vamos lá. Mais uma. Como é que tá aí? Caramba! Que legal, teve uma virada de jogo aí, rapaz. Muito bom, muito bom. O Regis está em segundo aí, continua em segundo. A Clícia passa na frente. Vamos para mais uma pergunta. Quais aspectos são importantes durante uma entrevista de projeto com o cliente? Isso é interessante, né? Entender a aplicação a qual se destina o projeto, o local onde será instalado, o perfil de tráfego, A, B, C estão corretas? Bom, se tiver que responder essa daí, ia ser sacanagem. 17, acho que falta mais. Saiu alguém? 18, aí estamos indo. 9. Olha lá. Legal, vamos ver se a Clícia continua aí, hein? Foi, beleza aí. A pergunta correta é A, B e C estão corretas, é isso aí. Lembre-se, pessoal, que isso aí foi vastamente, né, explorado, né? Você tem que entender a aplicação que se destina o projeto, o local onde será instalado, isso realmente é importante, você tem que saber, e o perfil de tráfego, né? Tudo isso daí faz parte, então A, B, C estão corretas. Ótimo, muito bom. Vamos lá, vamos ver o ranking agora, hein? Tem mais uma, né? Clícia continua em primeiro. Muito bom, tá saindo na frente aí. Clícia, tá pedindo ajuda aí para alguém ou não? Tá utilizando tudo que aprendeu mesmo? Ótimo, muito bom. Regis em segundo, vamos lá. Acho que deve ser essa, se não me engano, é a sexta. Se não for, talvez seja a última pergunta. Vamos nessa. Durante as etapas do projeto, devemos elaborar o estudo de viabilidade técnica, observar o resultado apresentado e a necessidade do cliente, realizar site survey para validar o estudo. ou todas estão corretas? Exato. O que faz parte das etapas do projeto? Você tem que elaborar estudo de viabilidade, observar o resultado, isso faz parte, realizar site survey. Vamos lá. Acabando o tempo, 2, 1. Acabou, 17, aí sim. Melhorou. Todas estão corretas. Então, se a Clícia foi rápida em apertar, eu acho que continue primeiro, hein? A galera pegou o macete. Exatamente, vamos lá. Essa era a penúltima. Quem tá em primeiro passou. Clícia continua em primeiro, muito bom aí, ó. Agora passou. O Regis perdeu, hein? Regis perdeu o segundo lugar. Foi o Wilker Senna, tá em segundo. Vamos lá, agora para a última e derradeira pergunta, inclusive a mais difícil, tá? É um probleminha. Vamos pensar.
Lê aí, Ricardo, você que é o cara bom. Vamos lá, o seguinte cenário foi proposto a você. O cliente necessita de um enlace entre as suas filiais que estão a 5 quilômetros de distância. A taxa requerida são 5 megabits. E o perfil do tráfego do cliente é sensível. E o link requer alta disponibilidade. Então, perceba que são assuntos que comentamos bastante. Tá? O que você sugere? Equipamento outdoor na frequência de 2.4, tá? Equipamento outdoor PTP em 5 GHz TDD, equipamento outdoor multiponto em 5 GHz 802.11 AC ou nenhuma das opções anteriores. Apenas uma está correta, né? Então, assim, Tá difícil. observe que nós falamos sobre o Wi-Fi, nós falamos sobre os métodos de acesso 802.11, nós falamos sobre DDD, outdoor. Ó, deu tanta dúvida que não foi todo mundo que respondeu aí, ó. Pergunta certa. É equipamento outdoor PTP, ponto a ponto, né? Com 5.8 GB TDD. Exato. E por quê? A necessidade do cliente é distância, é disponibilidade e o tráfego é sensível. Quando falamos de distância, disponibilidade e essa sensibilidade de tráfego, são três coisas juntas. E aí você descarta logo de cara o 2.4, porque ele não consegue oferecer essa alta disponibilidade. E ali, outdoor, em 5 gigas, onde 802.11 AC, ele também é Wi-Fi. Então, ele não consegue também trabalhar com essa disponibilidade. E, por último, realmente, fica ali a opção do equipamento outdoor PTP em 5 GB, utilizando o método de TDD. Legal. Bom, terminaram as perguntas. Era a sexta e última, derradeira pergunta. Agora a gente vai saber quem realmente ganhou. Vamos lá. Será que a Clícia ganhou? Próximo. Olha aí, olha só quem ganhou foi o Caio na última pergunta. Que beleza! Olha, a Clícia ficou aí em terceiro. Caramba, deu uma virada, hein? Deu uma virada no último minuto, aí deu uma virada. Muito bom, Caio, parabéns, tá? Eu vou pedir que você faça o seguinte, coloque aí, por favor, no chat o seu e-mail, que eu vou entrar em contato contigo. Tá? Coloca aí no chat da ferramenta, volta lá pro GoToMeeting, coloca, por favor, o seu e-mail, que eu vou entrar em contato contigo, tá ok? Gente, parabéns a todos, muito bom. Foi bem disputado. No último, a Clícia, que estava em primeiro, acabou indo para terceiro. Então, parabéns aí, né? Caio, de novo, coloca aí, por favor. Ótimo, já vi que colocou aqui. Legal, a gente vai se falando. Gente, obrigado, pelo menos da minha parte. Espero que tenham gostado aí da brincadeira. A gente pretende fazer isso para os próximos webinars. Eu acho que é uma maneira que a gente tem de utilizar um pouco do conteúdo que a gente aprendeu e de uma maneira lúdica, tá? E é o seguinte, eu vou mandar um e-mail com tanto a apresentação. Legal, Francis, obrigado aí pelo feedback. Muito bom. Então, para quem participar dos próximos, tem sempre esse quiz. Eu acho que é bacana que a gente aprende de uma forma diferente e lúdica. Eu vou mandar no e-mail com a apresentação e também com o vídeo, vai estar o ranking completo. Tá? Vai estar o ranking completo desse jogo. Aí vocês vão conseguir verificar em que posição vocês ficaram. Tá ok? Gente, obrigado. Não sei, se vocês tiverem algumas perguntas, podem colocar aí no chat que o Ricardo vai respondê-las. Valeu, gente. Muito obrigado, viu? Obrigado, gente. Um abraço. Valeu, gente. Um abraço e, novamente, se por acaso ficou alguma dúvida, mandem um e-mail aí para o Ricardo, que com prazer a gente vai querer responder para vocês. Tá ok? Um grande abraço. Tchau, tchau. Até a próxima. Putz, que legal, cara.